Irmãos, nesses próximos 34 minutos e 44 segundos, eu quero compartilhar com vocês um tema que, a mim, me chama muita atenção e, obviamente, quando a gente escolhe um tema para repartir com a igreja, a gente procura que ele seja relevante, que ele seja realmente algo que vá acrescentar a sua vida cristã. Esse papel do pregador, do pastor, sempre pensar no que é o alimento para a igreja. Eu quero que você abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. É um verso muito conhecido. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Hoje nós não vamos ter os nossos slides, o nosso PowerPoint. Você vai ter que procurar aí na Bíblia rapidamente os textos. Se você não pegar os versos, nós temos uma ferramenta que é a internet. Depois você pode voltar e olhar vagarosamente novamente a gravação da pregação e ver o texto que você perdeu aí no caminho, tá bom? Está escrito na versão que eu estou usando. Eu tenho duas versões aqui que eu quero compartilhar, uma que eu imprimi, a outra que está aqui na minha Bíblia. Eu quero que você leia comigo. Sabe, porém, isto, 2 Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Verso 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Verso 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. 4, verso 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Irmãos, qualquer assunto que remeta aos últimos tempos, eles são relevantes para nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo estes últimos dias, que aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele relata. Sabe, porém, que nos últimos dias, ele usa essa expressão, será desta forma. As pessoas serão assim. E quando você lê essa lista do apóstolo Paulo, é um retrato da sociedade em que nós vivemos. Desta lista negativa de atributos que eu acredito que você não queira ter e nem eu, um deles me chama a atenção. E é sobre ele que eu quero me deter. Porque aí no verso de número 2, logo no início, diz que os tempos, o verso 1 diz que os tempos seriam trabalhosos. Por quê? Aí a razão dessa dificuldade, ele começa a listar, porque os homens serão desta forma, por isso os tempos serão trabalhosos. E é engraçado que parece um ciclo vicioso, né? O tempo vai ser ruim e vai tornar os homens ruins, ou os homens que são ruins que torna a sociedade ruim? É uma pergunta muito filosófica, que alguns têm dito, que a sociedade corrompe o homem. Aquela ideia de que o homem nasce como uma folha branca, né? Bom, o homem nasce bom, e a sociedade onde ele nasce é que acaba corrompendo este homem. Esta ideologia, esta filosofia não vai ao encontro do que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia ensina, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, verso 19, fala que o homem nasce daquele jeito. Lembra? Fruto da carne. Que é uma característica parecida com esta que o apóstolo Paulo traz agora, não em Gálatas, mas aqui escrevendo a Timóteo. Nós cremos que depois do pecado de Adão, toda a raça humana não nasce mais uma folhinha branca. O homem não nasce bom e a sociedade que o corrompe. Não, o homem nasce mal e ele corrompe a sociedade. E somente Deus pode transformar esse homem que já nasce com a inclinação para fazer o que é equivocado, o que é errado, o que é pecado. Somente Deus pode inverter
esta questão. Mas essa sociedade está com estes homens. E uma das características que eu disse que eu quero compartilhar com vocês é a característica do egoísmo. Porém, antes eu quero compartilhar algo com vocês. Desde a entrada do pecado no mundo, e os males que estão enumerados aqui em Gálatas capítulo 3, em 2 Timóteo, melhor dizendo, 2 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 5, já tem sido conhecido no mundo. Homens com essas características já existiam no dilúvio, por exemplo, antes do dilúvio. E se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 5, que fala do dilúvio, você vai ver que os homens que viveram ali eram tão maus que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, essa lista de características negativas de 2 Timóteo, ela vem ao longo da história da humanidade. Nos tempos do Novo Testamento, você vai encontrar tais homens desta forma também. Em 1 João capítulo 5,19, o apóstolo João declara que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha que coisa! Assim, a presença do mal não é uma característica específica do tempo do fim, mas tem algo que é característico do tempo do fim. A progressiva depravação moral da humanidade afasta a total incapacidade que o homem tem de salvar-se a si mesmo. E ela vai se intensificando. Interessante que, em algum lugar, o apóstolo ele diz que, assim como uma mulher com dores de parto seria a vinda do Filho do Homem, a mulher com dor do parto, ela tem as contrações, cada vez que vai se aproximando a chegada do seu bebê, essas contrações vão ficando mais próximas e mais intensas. E aí vem a lógica de se dizer que a volta de Cristo seria como mulher com dores de parto, porque os sinais, fome, guerra, as características más que os homens teriam, elas estão ao longo da história, mas quando se aproxima a volta de Cristo, elas são intensificadas. As pessoas seriam piores. Interessante que em Mateus 24, uma das características da volta de Cristo é, assim como foi nos dias de Noé, os homens eram maus, assim será também na vinda do Filho do Homem. Mas continuemos aqui. A Bíblia também apresenta, por exemplo, em Apocalipse capítulo 7, verso 1, e Apocalipse 12, 12, que o diabo, sabendo que teria pouco tempo, ele estaria atentando, como a gente dizia quando era criança, tentando as pessoas a pecarem muito mais nesse tempo do fim, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esta é uma característica única do tempo do fim. O diabo está irado. Nós sabemos que algumas pessoas, em contradição a toda essa característica que a Bíblia apresenta da realidade dos últimos dias, alguns acreditam que o homem vai melhorar, que as coisas vão melhorar, que o Bolsonaro vai fazer as coisas melhorar, que o Lula vai fazer as coisas melhorar, ou seja, quem for, o Trump. Eu ainda encontro cristãos iludidos com um mundo melhor ainda aqui nesta terra, ao contrário do que a Bíblia diz. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 13, o mesmo contexto aqui, 3, verso 13, diz que, vamos ler aqui como está escrito, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Essa é a característica do tempo do fim. Os homens não vão melhorar, vão de mal a pior, é a expressão do apóstolo Paulo aqui no contexto de Coríntios. Não se iluda, meu irmão. Tem um texto em Pedro, o apóstolo Pedro, nas suas cartas, que ele diz o seguinte: nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habitará justiça. Ontem foi comemorado um dia especial que eu estava acompanhando nas mídias, não vou lembrar o termo, mas é um dia onde a justiça é feita para aqueles que foram presos injustamente. Tem uma ONG, eu vi a notícia no jornal hoje, ao meio-dia, ali, 1h, interessante. No mundo, desde que ela foi criada, já ajudou 300 e poucas pessoas que foram condenadas injustamente. E eles foram atrás e descobriram
que a pessoa não tinha cometido o crime. E aí eu me lembro de Pedro, né? Injustiça nesse mundo haverá até a volta de Cristo. Aguardamos novos céus e nova terra, aonde não terá injustiça. Você poderá sofrer injustiça, e ora você será a pessoa que cometerá injustiça com alguém, infelizmente. Mas o Senhor precisa mudar o nosso coração. Mas essa característica do mundo, ela não será mudada agora, irmãos. Preste atenção nessas coisas. Nós estamos num ano político, daqui a pouco temos que eleger vereador e prefeito. E quantos estão se agarrando nesse, naquele outro, achando que esse mundo vai melhorar. Então, acredite, a palavra de Deus é fiel. As coisas vão de mal a pior, até a volta de Cristo, até a hora do parto, como mulheres com dores de parto. Mas quando você vai ao dicionário e fala um pouquinho sobre essa característica desses homens dos últimos dias, diz que eles seriam egoístas. O que é uma pessoa egoísta? Dicionário. O dicionário diz que egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar. E este primeiro lugar é em detrimento do ambiente e das demais pessoas. Nesse sentido, egoísmo é exatamente o oposto de altruísmo, quando a pessoa coloca o outro em primeiro lugar, e não ele mesmo. Eu só queria abrir um parênteses, irmãos. Vocês sabem que eu gosto muito de psicologia, tenho estudado, lido, é uma área que eu acho que a gente fala pouco e precisamos desenvolver. Não se esqueça, não confunda, como eu digo, não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Não confunda egoísmo com autoimagem positiva. Você precisa ter uma imagem positiva a respeito de si próprio, porque senão, com uma baixa imagem, você vai ser uma pessoa deprimida, você vai achar que você não tem valor, que o sangue de Jesus não comprou você porque você não merece. Isso é ruim. Isso é doentio, isso precisa ser tratado. A autoimagem me faz lembrar o que Cristo aconselhou, quando ele disse assim, ame ao próximo como, completa aí para mim, como a ti mesmo. Então, é errado você amar a si mesmo? Não, Jesus até instruiu isso. Ame a si para que você ame ao próximo. Mas autoimagem positiva não é egoísmo. Egoísmo me fugiu o deus grego que olha no espelho e se ama. Ninguém aqui para me ajudar? Narcisismo, obrigado. Não é narcisismo. O egoísmo é muito parecido com o narcisismo. É a pessoa que olha para a imagem e na mitologia grega diz que o Narciso se apaixonou por ele mesmo. Você acredita nisso? E o egoísmo é muito disso. Eu sou o melhor, pisa em cima do outro, o outro não é importante. Essa semana eu estive conversando com uma pessoa, aliás, ela me mandou um WhatsApp, me notificando, para mim foi uma notificação, pastor, eu estou avisando o senhor que eu estou me separando, não foi para pedir conselho, oração, eu estou me separando, então eu estou dizendo para o senhor que a partir de hoje eu sou uma pessoa separada. E eu fico pensando, muitos casais me procuram me pedindo ajuda ou me notificando situações como essa. Eu sempre tenho dito, você tem filhos, pense nos seus filhos. Existem N estudos. Eu tenho um livro lá sobre filhos do divórcio, é o título do livro. Você deveria ler, mesmo que você não está pensando em separar. É para você nunca pensar em separar. O título do livro é Filhos do Divórcio. As consequências do divórcio na vida de uma criança. Mesmo uma criança, depois de muitos anos, é um estudo longitudinal que acompanhou por mais de 20 anos pessoas que os pais se separaram e o impacto da separação na vida dessas crianças que depois se tornaram adultos. E eu digo para alguns pais que dizem para mim o seguinte, pastor, Deus quer que eu seja feliz. Eu não posso ficar nesse relacionamento doentio. Eu falo, vá fazer terapia. Todo casamento, irmãos, eu creio, todo relacionamento tem conserto. Aquele que está despedaçado, destruído, tem conserto? Tem conserto.
Só que a grande questão é o seguinte: se eu saio com o meu carro e arranho ele no portão, o conserto, o irmão Robson, que trabalha com isso, vai ser bem baratinho, né? É um arranhadinho, pastor. A gente dá uma lustradinha aí, ó, tá beleza. Agora, se eu tiver com o meu carro, bater e dar perda total, também tem conserto. Você sabia? Ah, eu gosto muito desse carro, não quero perder ele não. Tem conserto? Tem. Agora, diga para mim, um arranhadinho no portão e um carro com perda total. Os dois têm conserto, mas qual é o preço de um e qual é o preço de outro? Então, tem alguns que chegam para mim e falam assim, pastor, meu casamento está por um fio, tem conserto? Tem. Agora, você quer pagar o preço? E às vezes o preço é pagar uma consulta de R$300 num terapeuta. Não, mas Deus me livre, isso é caro demais, pastor. É o preço. O preço é ler um bom livro. O preço é ir comemorar com a sua esposa o aniversário de casamento, que você não faz mais de 20 anos. E você não quer pagar o preço. E acha que o irmão fulano, Beltrano, que tem um casamento feliz, alegre, caiu no colo dele. Ele é um sortudo. Não existe sorte, irmãos. Nós somos adventistas do sétimo dia. Nós acreditamos no designer inteligente e não no acaso. Tudo é planejado. Se você quer ser feliz com a sua esposa, pague o preço. Mas não estou aqui para falar sobre casamento, né? Mas é a questão do egoísmo, tá bom? E quando a gente vai no comentário bíblico adventista, nesta lista de Colossenses, de Timóteo capítulo 3, que está o egoísta, no comentário bíblico diz exatamente assim, ó, egoísta é a antítese do genuíno espírito cristão de abnegação. É mansidão, abnegação e mansidão. Talvez eu esteja falando, irmãos, para alguém que faz as coisas certas, mas pelo motivo errado. E é nesse caminho que eu quero trilhar agora com você, porque isso me chama muita atenção. Vou repetir. Talvez você seja egoísta de uma maneira que parece certa, mas não é. Vou te dar 2 exemplos e é nele que eu quero trabalhar. Fazer coisa certa pelo motivo errado. Você pode vir à igreja, é uma coisa certa, mas o motivo ser errado. Deus olha o motivo, eu já preguei isso uma vez aqui, esse princípio. Mas atitudes egoístas que aparentam ser boas. Por exemplo, você quer que Jesus volte? Claro. Por que você quer? Agora a pergunta, por que você quer que Jesus volte? Porque eu quero ir para o céu, vai ter rua de ouro, não vai ter morte, não vai ter desemprego, não vai ter gente me perturbando, vai ser um lugar muito bom de se viver. Você está pensando só na recompensa. A gente deve pensar na recompensa em ir para o céu? É pecado pensar? Não. Qual é o erro de querer viver num lugar melhor? Só que alguns se concentram, parece a letra maravilhosa do pastor Jader Santos, que a gente já cantou tantas vezes, né? O céu só será céu se Jesus estiver ali. Não é por causa da rua de ouro, não é por causa das mansões que ele está preparando, não é por causa da árvore da vida ou o rio da vida. Isso tudo é brinde. O principal é encontrar o Salvador, como um velho hino que dizia: primeiro quero ver meu Salvador. É isso, primeiro o Salvador. O resto é brinde, irmãos. E aí está uma questão. Você pode egoisticamente desejar o céu. E eu tenho percebido que algumas pessoas podem até cair no erro de começar a racionalizar assim: poxa vida, Jesus está demorando voltar. Eu só vou para o céu quando ele voltar. E quem que está atrapalhando? Esse monte de ímpio. Esses ímpios são um estorvo para a minha felicidade. E aí me veio algumas coisas à mente. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33, verso 11. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que os ímpios se convertam do seu caminho e viva. Ezequiel, capítulo 33, 11. Outra coisa que me veio à mente: Deus não está atrasado, não tem ninguém atrasando Deus. Por que a gente tem esse pensamento que Deus já deveria ter vindo? Ele sabe o tempo, irmãos. E aí me veio algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Deus não está atrasado em seu retorno, mas Ele não quer que alguns se percam. Segundo Pedro, capítulo 3, 9. O Senhor
não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Interessante que esse verso diz assim, que o Senhor é paciente com quem? Com os ímpios? Não, convosco. E quem é esse convosco que Pedro está falando? Ele estava falando para a igreja, ele estava falando para você. Deus ainda não voltou porque ele está paciente com a igreja dele. Ele não quer que a igreja se perca, que alguns se percam. Talvez 90% da igreja esteja salva no contexto de que Deus vai julgar, mas alguns ainda não, e Deus está esperando esse alguns, que eu possa, de repente, nesta manhã, eu posso estar falando com alguns destes, eu posso estar entre esses alguns, que Deus está esperando pacientemente. Consigam água para mim, por gentileza? Vejam, irmãos, ainda outra coisa que eu separei para a gente fazer uma reflexão. Paulo disse que se fazia de romano, de grego, de pobre, de rico, para salvar alguns. Eu acho esse texto maravilhoso, eu quero compartilhar ele com vocês. Diz assim, 1 Coríntios 9, 22. 1 Coríntios 9, 22. Ele diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Obrigado. Olha o que ele diz aqui, ó. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. E aí vem essa frase que me encanta, porque ele fez tudo isso por meio de chegar a salvar alguns. Parece que Paulo fez um esforço tremendo, usou de todas as suas habilidades linguísticas para salvar alguns, A gente sempre pensa em multidões, né? E Deus está preocupado com alguns. Se você conectar segundo Pedro 3,9, que a gente leu, com essa fala de Pedro, de Paulo, novamente a ideia, Deus não retarda, porque alguns ainda não estão salvos. E Paulo fala, eu me esforcei tremendamente para salvar alguns. E a gente sempre pensa em multidões. E Deus está pensando em pessoas, indivíduos. Me fez lembrar também essa atitude egoísta, desejando a volta de Cristo e pensando que o ímpio está estorvando, está atrapalhando que Jesus volte. A ideia que está aqui, deixa eu olhar o texto que eu coloquei aqui no final. Eu acabei não anotando, que pena. Mas está aqui, Lucas 9, 51 a 56. Lucas 9, 51 a 56. É exatamente a atitude nossa, refletida na atitude dos discípulos. Vou ler. E aconteceu, Lucas 9, 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, falando de Jesus aqui, e mandou mensageiros adiante de si. Irmãos, comece a fazer a aplicação. Essa Jerusalém, vamos imaginar, homileticamente, fazer uma aplicação. Jesus está prestes a vir, aí ele manda mensageiros. Vai lá, e esse mensageiro sou eu e você, tá? Aí o que acontece nessa história? Mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os ímpios da época, inimigos de Jerusalém. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para ali prepararem pousada, preparar a chegada do Messias. Mas não o quê? O receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram o quê? Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E aí foram para outra aldeia. Mas não é mais ou menos o pensamento de alguns? Senhor,
Eu estou aqui, me preparando, estou esperando a sua volta. Agora o Senhor me manda pregar para esses ímpios, eles nem me recebem, porque olham para mim e me veem como alguém que está indo para Jerusalém, alguém que está indo para o céu. E fala, tu é crente, cara, não quero nem saber o que você está falando. Aí a tua vontade é o quê? Como diz lá em Malaquias, né? Bater o pó assim da poeira, orar e falar assim, desce fogo de Malaque, como os pentecostais dizem. Destrua esses ímpios, Senhor. Mate todos eles. Aí sabe o que Jesus está falando para você? Você não sabe de que espírito eu sou. Eu não vim para destruir o ímpio. Eu amo o ímpio. É meu filho. Eu sofro por eles. Mas a gente gostaria de tirar esse empecilho da volta de Jesus, que são os ímpios, né? Para quê? Para egoisticamente a gente ir para o céu. Desfrutar o céu, coisa maravilhosa. Eu acredito, irmãos, que quando a gente fala desse motivo egoísta, errado, me faz lembrar uma outra coisa que tem me chegado de uma forma ou de outra, que você já deve ter ouvido também. Você já está ouvindo um movimento que existe por aí, dizendo que a gente tem que sair da cidade grande e ir para o interior? Isso é uma opinião minha, vou falar igual o apóstolo Paulo, né? Digo eu, não o Senhor. Irmãos, eu acho que essa é uma forma muito egoísta de fugir da pregação do Evangelho. Como assim, pastor? Ellen White não disse que a gente tinha que ter uma vida no campo e não sei... Tem, é real. Mas ela também diz que existe um evangelismo urbano nas grandes cidades. Por que a gente tem essa mania de olhar a verdade pela metade? Não é mentira que ela falou que a gente tem que ter uma vida no campo. Mas também não é mentira que ela disse que a gente tem que pregar nas grandes cidades. E aí a gente tem um problema sério, irmãos. Pode olhar qualquer estatística, entra aí e dá um Google. 80% da humanidade vive nos grandes centros. 80% da humanidade estão nos grandes centros e está aumentando a cada dia. As pessoas não estão no campo, elas estão na cidade. Quem vai pregar para essas pessoas? Se eu for morar no campo, pensando egoisticamente na minha salvação. Por quê? Porque no campo eu vou ter um caráter melhor. Irmãos, isso me parece muito com o monge querendo ser uma pessoa mais mansa. Ele vai para o alto do monte, entra no monastério, dentro de um quartinho, às vezes se flagelando e dizendo, agora sim, agora eu estou manso. Lógico, eu quero ver a sua mansidão, é na marginal quando o motoqueiro passou. A gente precisa estar no meio das pessoas para que esses atributos apareçam, e não isolado. Não faz sentido, irmãos. Agora, eu queria que eu separei essa questão de sair dos grandes centros para que você pense um pouquinho em duas fases em relação à volta de Cristo. Vou ler aqui para eu não me perder. Alguns desejam uma vida mais simples no campo, em meio à natureza. E isso é bom, não há pecado, não é errado. No entanto, devemos lembrar que 80% da população mundial está nas cidades, que existem muitos pecados, tentações e perversões na cidade, isto é inegável. Mas na cidade existem também muitos pecadores que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Precisamos lembrar que Deus nos salvou para salvar. Vou repetir. Deus nos salvou para que nós salvemos. Sê tu uma bênção. Nascer no reino de Cristo é nascer com uma missão, que para mim se divide em pelo menos duas fases. A primeira fase é a fase de você se preparar para a volta de Cristo. Amós capítulo 4, verso 12. O que está escrito lá? Amós 4, 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Primeiro, Israel precisa estar pronto. Essa é a primeira fase. Em João capítulo 1, verso 12, diz que quando Jesus nasceu aqui na terra, Israel não estava pronto. E o triste relato de João, o Evangelho de João, capítulo 1, 12, diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso é muito triste. A volta de Cristo, queridos, eu gosto sempre de lembrar disso.
Veja bem, lá em Gênesis 3,15, Deus falou que enviaria o Jesus Cristo Salvador. Israel deveria estar preparada e preparar as nações ao redor para a primeira vinda de Cristo, o nascimento lá em Belém. Eles não estavam prontos e nem prepararam a nação em volta. O meu medo é que essa história se repita com o Israel moderno, que sou eu e você. Porque nós temos a missão de estarmos preparados e preparar as pessoas para a segunda vinda de Cristo. E aqui, em João, diz que Israel não estava pronto. Jesus veio para os seus e os seus não estavam prontos. Então, a primeira fase é essa questão de você estar preparado. Primeiro ponto, a volta de Cristo não depende do nosso preparo para Ele vir. Eu não acredito naquela tese que diz que Jesus ainda não veio porque a igreja não está pronta, metade da igreja se uniu ao pastor. Não acredito nisso não, irmãos. Eu vou dizer para vocês por que eu não acredito. Eu acredito o seguinte, lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, diz assim: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. No calendário de Deus, Deus tem a história na mão dele. No calendário de Deus, Deus já tem a data exata em que ele vai voltar. Por isso que Jesus, em Mateus 24, 36, ele diz assim: do dia e da hora ninguém sabe. Ninguém, exceto quem? O Pai sabe o dia e a hora. Então, esse dia e essa hora já estão escritos no livro de Deus. Se você estiver pronto ou não, não vai impedir de Jesus voltar no dia que Deus marcou. É isso que a gente precisa entender. Deus já tem uma data para a volta dele. Qual é a data? Eu não sei. Ele sabe. Porque no dia certo, na plenitude do tempo, Jesus nasceu lá em Belém. Já estava marcado no calendário de Deus. Não dependeu do povo de Israel estar pronto para Jesus nascer. Não vai depender de você estar pronto para Jesus voltar. Ele voltará no dia que ele marcou. Amém, irmãos, por isso? Sabe, a volta de Cristo será visível, todo olho verá, diz lá no Apocalipse 1, verso 7. Mas a data desse dia ninguém sabe, mas eu sempre gosto de lembrar, o dia da sua morte também ninguém sabe, só o Pai sabe. Ambos os dias, do dia da volta visível, como o dia da sua morte, pertence de conhecimento ao Senhor. Só o Pai sabe. E para alguns, como a nossa querida irmã, que faleceu ontem à noite, Jesus já voltou para ela. Porque no túmulo não tem lapso de tempo. Quando ela acordar, é como se tivesse deitado ontem à noite para dormir. E aí Jesus estará diante dela. A segunda fase, que eu quero terminar aqui, meu relógio está correndo ali, mas eu tenho que fechar com ela. Por que eu coloquei essa história de fugir da cidade como uma fase, como uma questão egoísta? Por quê? Segunda coisa, a primeira coisa que eu disse é, você tem que estar pronto para a volta de Cristo. Mas o estar pronto passa pela questão de preparar os outros. Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Senhor, mas faz parte da sua missão preparar os demais para a volta do Senhor. Preparar os que não conhecem a Deus é a segunda fase para receber. Fomos chamados para ser os proclamadores. Em Mateus 9,36, diz que Jesus viu a multidão, teve compaixão da multidão. E no verso 37, ele falou para os discípulos, estão vendo? É essa multidão. Irmãos, multidão te lembra cidade ou campo? Fala para mim, aonde está a multidão? No campo? Isolado do mundo? Ou no meio da cidade, onde estão 80% da população? Vendo Jesus, a multidão teve compaixão. E aí falou para os discípulos, está vendo? A seara é grande. Aonde estão morando milhões de pessoas? Nós estamos na Associação Paulistana. O desafio da Associação Paulistana são 14 milhões de paulistanos na capital e na grande São Paulo. Essa é a multidão. Veja, irmãos, a seara é grande. No verso 37, Jesus reitera, a seara realmente é grande e poucos os ceifeiros. Os ceifeiros são poucos e alguns estão indo para o campo. Está diminuindo mais ainda. Irmãos, eu quero que você entenda que o que eu estou falando é baseado no texto bíblico e agora eu quero apresentar para vocês
o espírito de profecia? Um personagem maravilhoso, emblemático, que já está no céu, chamado Enoque. Sabe quando que Enoque viveu? Ele viveu num tempo muito parecido conosco, antes do dilúvio. Ele viveu com a geração que Deus se arrependeu de ter feito. Enoque estava no meio deles. E Ellen White, no livro chamado A Verdade sobre os Anjos, ela fala algumas coisas que eu quero terminar para você pensar nessa história de sair da cidade e largar tudo para trás e não cumprir a pregação do evangelho que Deus te colocou. Eu quero que você entenda. A história de Enoque. A Verdade sobre os Anjos, páginas 66 e 67. Ellen White. Separei aqui um trecho pequeno. Diz assim: Enoque compreendeu a corrupção da família humana e separou-se dos descendentes de Caim. Se eu terminasse aqui, seria ótimo, não é? Olha aí, pastor. É isso aí. Ele viu como os antediluvianos eram maus e se separou dos descendentes de Caim. Calma, não acabou aqui a história. Porque aí diz assim, na continuação: decidiu gastar muito de seu tempo em solidão, devotando-se à reflexão e à oração. Que coisa boa. Esperava diante de Deus e orava para conhecer mais perfeitamente a sua vontade, a fim de poder realizá-la. Comunhão, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Enoque. Enoque escolhia certos períodos para retiro, não desejando que as pessoas o encontrassem. Ele se isolava mesmo, pois elas interrompiam sua santa meditação e comunhão com Deus. Não se excluía permanentemente do convívio social com os que amavam e ouviam suas palavras de sabedoria. Tampouco se apartava completamente dos corruptos. Olha que coisa! Encontrava-se com os bons e os infiéis em determinados intervalos, labutando para fazer volver os ímpios de seus maus caminhos. Enoque fielmente transmitiu a todo o povo o que Deus lhe havia revelado pelo espírito de profecia. Alguns creram em suas palavras e volveram de sua maldade para o temor e a adoração. Onde estava Enoque? Irmãos, depois que eu li isso aqui, eu coloquei algumas coisas no lugar. Por quê? Porque antes de ler esse trecho de Ellen White, eu também imaginava que as únicas pessoas antes do dilúvio que se salvaram foram as que entraram na arca. Agora Ellen White está dizendo que Enoque, que viveu um pouco antes do dilúvio, através da pregação dele, ele converteu alguns daqueles que Deus considerou os mais ímpios do planeta Terra, que ele disse assim: eu me arrependi de ter feito homem e mandou água. E Ellen White diz aqui que esse trabalho de Enoque, veja como é que era o movimento que ele fazia. Ele se retirava, ele ficava sozinho, ele comungava, e ele queria saber a vontade de Deus. E sabe qual era a vontade de Deus? Que ele voltasse lá no meio dos ímpios e pregasse. E aqui novamente vem a ideia de que alguns, no meio daquela geração tremenda, se salvaram. Mesmo no tempo do dilúvio. Não foram só os que entraram na arca. Outros, através do trabalho de Enoque, talvez morreram um pouco antes do dilúvio, mas eles morreram salvos. E foram resgatados no meio dessa multidão de pessoas pecaminosas. Termino então, irmãos, fazendo essa reflexão contigo. Será que você não está vivendo uma religiosidade egoística? Pensando só em livrar a sua pele do fogo eterno e morar num lugar maravilhoso chamado céu? Esse conceito está errado, meu irmão. Vou repetir algo que eu decorei porque está no meu coração e na minha mente. Caminho a Cristo, página 100, a profetisa do Senhor diz: nossa vida deveria ser tal qual foi a de Jesus Cristo, que se dividia no monte da oração e no convívio da multidão. Que o Senhor, eu escrevi aqui o meu apelo para não esquecer. Meu irmão, aceite o chamado para estar pronto e preparar os que estão ao seu redor para entrarem no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe
e te dê essa capacidade. É a minha oração nesta manhã por você. Amém.